projeções de mídia. Então aqui eu deixei vazia, eu vou preencher com vocês como exemplo. Vou preencher para vocês como exemplo, mas eu tenho uma planilha aqui já completa para a gente ir para a terceira etapa. Todas essas métricas que elas estão nessas células que estão em roxo aqui novamente, você vai conseguir mexer nelas, o restante está com o cálculo já feito para a gente ganhar uma agilidade maior. Legal? O que você vai precisar de dado, né? Então, aqui na minha etapa de reconhecimento, eu já tenho o tamanho do público-alvo na camada de reconhecimento. Então, por exemplo, vou falar, por que deu esses 800 mil pessoas aqui, né? Porque se eu for aqui, né, para a camada de reconhecimento, 80% desses 1 milhão vai dar 800 mil pessoas. E assim por diante, né? Então aqui eu vou ter na camada de consideração 190 mil pessoas e na camada de conversão eu vou ter 10 mil pessoas, tá? Deixa eu só colocar uma outra celulinha roxa aqui para vocês entenderem. Agora a gente vai para a segunda camada. Vou falar porque Google, Meta e TikTok, por aí vai. Pessoal, aqui é só um exemplo para vocês conseguirem planejar. Se vocês quiserem depois mexer na planilha, colocar mais canais, fiquem à vontade, tá? Porque aqui a gente vai precisar trabalhar com um share. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no caso 60% do Google, 30% de share de mídia, né? Para o Meta e 10% TikTok. Isso daqui vai variar muito de mercado para mercado. Aqui eu estou trazendo um exemplo para a gente conseguir desenvolver essa planilha e determinar as nossas projeções. Então, o que a gente vai fazer, né? Na hora que a gente for vir aqui em Google, 480 mil pessoas são 60% desse público de 800 mil, quando a gente está falando na camada de reconhecimento. Por que é importante a gente ter esses dados, se tratando de uma projeção, para a gente definir metas, né? Por quê? Qual que é o principal objetivo de mídia? A gente fazer com que a nossa comunicação alcance o nosso público. E depois, com pontos voltados a vendas, conversão e por aí vai, uma consequência de outros pontos que é muito voltado a oferta, é voltado a frete, é voltado a produto, por aí vai. São outras consequências que vai muito além de mídia, tá? Então, aqui a gente vai precisar alcançar, né, 480 mil pessoas dentro do Google, e aqui tem algumas métricas que você vai trabalhar, que é o quê? Frequência. O que é frequência, pessoal? Frequência é a quantidade de vezes que os nossos anúncios eles são exibidos para essas pessoas, que é a quantidade de impressões que a pessoa recebe da sua marca, do seu produto, da sua campanha e por aí vai. Quando a gente vai trabalhar ao longo do funil, que é muito importante vocês entenderem, a gente precisa impactar essas pessoas no mínimo 8 vezes ao longo do funil, né? Então, por exemplo, somando camadas de reconhecimento, consideração e conversão, eu preciso chegar numa frequência pelo menos de 8 vezes para a pessoa conseguir lembrar da minha marca. Bacana? A segunda métrica é CPM, que é o custo por mil impressões. Por que essa métrica está presente aqui na camada de reconhecimento? Porque a camada de reconhecimento ela é muito focada no alcance, tá? Então, o objetivo das nossas campanhas, né, na hora da gente olhar ali dentro das plataformas, a gente quer que a maior quantidade de pessoas dentro desse público-alvo que a gente determinou sejam impactadas pela nossa comunicação, tá? Então, a gente tem duas métricas que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, dentro de reconhecimento. Então, o que eu aconselho vocês, né? Então, em reconhecimento, a gente trabalhar pelo menos com 4 de frequência. Por quê? Não adianta nada eu impactar aqui, por exemplo, ó, meu público uma vez. Então, eu vou fazer com que a pessoa veja a minha comunicação somente uma vez. Então, coloquem ali dentro, dependendo da campanha, você consegue setar
a quantidade de frequência que você quer que exibam seus anúncios, mas monitore isso. Então, vá preenchendo aqui, ó, 4, 4, 4. Então, vocês estão vendo, ó, que cada pessoa desse público, ela vai ser impactada 4 vezes e a gente vai ter um volume de impressões de 1.920.000 impressões dentro dessas campanhas. Isso vai ajudar o quê? A gente a projetar o custo, que é o quê? Na hora que você estiver ali dentro das plataformas, na hora que você criar as campanhas, criar o público, por aí vai, as plataformas geralmente elas trazem um parâmetro médio do CPM, né, que é o custo por mil. E aí você pode preencher aqui. Vamos supor que o custo por mil seja de R$3, tá? Então aqui vai ser um custo por mil de R$3. O que significa isso, né? Para cada 1.000 impressões, ou seja, para cada 1.000 vezes que meu anúncio é exibido, eu pago R$3. Só que para mim, dentro do Google, conseguir impactar esse volume de impressões, eu vou fazer esse total de investimento, que vai dar R$5.760. Legal? E aí você vai fazendo assim por diante, para cada plataforma. Igual eu comentei. Putz, eu não trabalho com Meta, não trabalho com TikTok, coloca aí o canal, a mídia que você acha ideal. E em Share também você trabalha com base nas suas estatísticas. Bacana? E agora a gente vai para a camada aqui de consideração, né? Consideração, a gente adiciona algumas outras métricas. Então, a gente tem a frequência aqui em consideração. Legal vocês trabalhando com 2 a 3, vou colocar aqui 2 novamente. E entra uma outra CTR. O que é a CTR, né? O que é essa métrica, né? É a taxa de clique nos seus anúncios, né? Ou seja, qual é a quantidade de pessoas em percentuais que na hora que os seus anúncios imprimem ali na tela dele dentro das plataformas, as pessoas clicam, elas se interessam e por aí vai. Flávio, o que essa métrica ela indica? Ela indica como que a sua comunicação ela está sendo bem direcionada para o seu público. E você pode validar duas coisas, né? Você pode validar se você está segmentando na forma correta suas campanhas e você pode validar também se a sua comunicação, né, a copy, vídeo, imagem, por aí vai, ela está sendo efetiva com o público que você está direcionando essa comunicação, tá? Aqui eu vou colocar uma CTR em torno de 1,5%, por exemplo. É legal que você pega essa métrica, né? Então, você está trabalhando aqui no ano de 2024, pega a média aí dentro da sua conta e vai projetando isso. Bacana? Vou colocar aqui 1,5. A gente tem uma outra métrica agora. Essa daqui é uma métrica que a gente coloca como que eu vou dizer? Como estimativa, não é uma métrica que você tem calculada, real, por aí vai. É uma métrica chamada Connect Rate, que é o quê? A quantidade de pessoas, né? A gente traz uma estimativa de quantidade de pessoas que clicaram no anúncio e conseguiram ir para o seu site, porque a gente tem alguns fatores que é o quê? Pode cair a conexão Wi-Fi, pode cair 3G, o seu site pode estar pesado, N fatores pode fazer com que o público que clicou no seu anúncio, ele não ir para a sua loja, nem ver o produto e por aí vai. Aqui eu coloquei uma taxa de sucesso de 98%, né? Aí você pode fazer esse dado através do seu Analytics, né? Então, pega ali a quantidade de cliques que você está tendo na sua conta do Meta e vê a quantidade de sessões através da Origem Mídia que as pessoas estão chegando dentro do seu site, e aí você vê qual que é a média de Connect Rate. Legal? Para o Connect Rate, né? Então a gente teve aqui 4.560 cliques e a gente desceu para 4.469 sessões por conta do Connect Rate. Em torno de 100 pessoas aí, mais ou menos, não conseguiram acessar o site. Tá? Baseado nisso, né? Então você estruturou ali também um público de consideração. A gente vai ter o CPC ou custo por sessão, né? Então tem muitas pessoas hoje chamando de custo por sessão por conta desse Connect Rate, né? Então o CPC ele é o custo por clique. Então, se a pessoa clicar na foto do seu anúncio, no link, por aí vai,
é contabilizado como CPC, dependendo da plataforma, e tem uma nova métrica, é o CPS, que as pessoas usam como custo por sessão. Então, baseado nesse histórico de 2024, coloque aí também para você conseguir puxar, né? Então, aqui no caso, eu vou colocar, sei lá, um CPS de 1,30. Então, para cada pessoa que acessa a minha loja, por aí vai, eu estou pagando 1,30. Bacana? Então, para que eu consiga gerar, né, 4.469 sessões, eu vou ter um investimento de R$ 5.809, tá? Então, vocês estão vendo como o preenchimento de cada métrica, ela é importante para a gente conseguir chegar num orçamento. Bacana? Aí vão preenchendo os canais. Aqui no caso de consideração, eu coloquei Google e Meta, mas também vocês podem ficar à vontade para conseguir incluir aí conseguir incluir indicadores de vocês. E aqui no final a gente tem as campanhas com objetivo de conversão. Aqui eu coloquei só o Google. Vocês podem ver, ó, que o tamanho do público ele vai mudando também, né? Então, aqui eu tenho em torno de 800 mil pessoas, aqui eu tenho 190 mil pessoas sendo segmentadas nas minhas campanhas, e aqui eu tenho em torno de 10 mil pessoas. Aqui novamente, né? Eu tenho colocar a frequência de 2. Geralmente, em campanhas de conversão, a gente tem um CTR maior, trazendo como experiência aqui da Ciclo, geralmente entre 5% até 10%. Vou colocar aqui baixo, 5% nas campanhas de conversão. E aí aqui a gente tem outras métricas, né? A gente tem a taxa de conversão, tá? Então, campanhas de conversão tendem a chegar a 5% também, dependendo do segmento. Aí é legal você trazer dentro do histórico que você tem. E uma outra métrica é o CPA, ou seja, o que é o CPA, né? O custo por aquisição. Para cada pedido que é feito, quanto que você está pagando para você conseguir projetar, às vezes, aumento de investimento dentro dessa campanha, por aí vai. Então, vamos supor que eu estou pagando aqui R$30, tá? Então, para que eu tenha 50 vendas nesse canal, eu vou precisar investir R$1.500, por exemplo, tá? Então a gente foi preenchendo, eu preenchi aqui algumas informações, eu vou compartilhar aqui com vocês, uma que eu já tenho preenchida, porque senão não vai pegar aqui informação na última aba, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês essa guia. Deixa eu ver se já está exibindo. Deixa eu ver. Boa. Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai para os canais. Então a gente passou por mercado, a gente passou por comunicação, que são as mídias que a gente vai trabalhar, e a gente passou pelos canais, tá? O que são os canais, né? Os canais são os canais de venda. Então, no caso dessa operação aqui, eu coloquei o site e coloquei o WhatsApp ali, né? O time de atendimento acaba vendendo. Coloquei aqui um share de venda desse canal de 70%, que ele recebe de demanda, e o share aqui do WhatsApp em torno de 30%. Qual que é o ponto aqui, né, pessoal? Todas tudo que está em roxo aqui, rosa, você pode trabalhar dentro dessa métrica, você pode mexer, e os demais tá pegando tudo das outras abas, tá? Para a gente conseguir projetar. Então, qual que é o ponto quando a gente chega nos canais de venda? São duas métricas que são muito importantes da gente avaliar. Que a primeira é a taxa de conversão, que é, então, putz, eu trabalhei lá no mercado, eu sei qual que é o mercado, eu sei qual que é o meu público, eu estou trabalhando nas mídias, eu trabalhei a comunicação dessas mídias, aí as pessoas, elas estão sendo direcionadas para o ambiente de vendas, né? Então, para o site e estão sendo direcionadas para o WhatsApp. A gente precisa, nesse momento, medir a eficiência desses canais. Então, o que eu preciso medir, né? A eficiência da oferta do meu produto, o preço, o frete, eu preciso medir também a usabilidade, eu preciso medir uma série de coisas para saber se está bom. Então, trazendo um parâmetro aqui para vocês, no Brasil, a taxa de conversão média está em torno de
1,92%, se eu não me engano, tá? E quando a gente vai para o WhatsApp, chega até 6% de taxa de conversão. O que você precisa ver e analisar aí dentro do seu e-commerce, né? Preencha aqui a planilha também, para você conseguir projetar. Então aqui eu coloquei um cenário onde a minha taxa de conversão é de 1,5%, tá? Então você precisa trazer isso para saber se a sua oferta ela está sendo bem trabalhada com base nas métricas de mercado, né? Então, por que a gente vai trazer isso? Porque são métricas, todas essas métricas que eu coloquei aqui dentro dessa planilha que estão em rosa, em roxo, elas são métricas que a gente consegue ter controle. O que eu quero dizer? A gente consegue ter controle. A gente consegue ter planos de ação para conseguir trabalhar em melhorias dentro da nossa estratégia. Então, quando eu estou falando de taxa de conversão, eu consigo trabalhar todos esses aspectos que eu comentei para vocês. Oferta, frete, produto e por aí vai. E todos os outros indicadores, eles são indicadores de impacto. Então, por exemplo, para mim ter 158 pedidos, eu estou no indicador de 1,5%. Só que se eu melhorar para 2%, por exemplo, eu vou ter 210 pedidos, tá? Esse que é o ponto. Então, por exemplo, às vezes, por experiência, tá? Às vezes chegam operações que, putz, não bate meta, não bate meta, não bate meta. E o que acontece? Muitos gestores eles não estão trabalhando nas métricas que eles têm controle. Às vezes ele fica preocupado com coisas que ele realmente não tem controle. Então, são pontos muito conectados a fator externo, tá? Outra métrica que a gente tem controle é ticket médio. Então, a gente consegue desenvolver estratégias de upsell, de cross-sell e por aí vai, para fazer com que a cada compra o meu cliente ele queira gastar mais, sem forçar, né? Então, por exemplo, que seja benéfico para o meu cliente gastar mais na minha loja. Então, aqui no exemplo, eu coloquei um ticket médio de R$250. E aí a gente pode ir trabalhando. Vamos supor que fosse R$300. Então, quanto mais, né? Como que eu vou dizer para você? Quanto mais a gente vai melhorando esses números, a gente vai tendo resultados maiores sem necessariamente ter que investir mais, tá? Então, deixou legal? E aqui, o que a gente tem aqui embaixo? A gente tem o resultado geral, né? Então, já preparei algumas métricas que é o ROAS e o ROI. Então, o ROAS é o retorno sobre publicidade e o ROI é o retorno geral aí do projeto que você está tocando. Bacana? Então, esses pontos, pessoal, são pontos muito importantes, né? Então, o que eu quero que vocês desenvolvam, né? Ao pegar essa planilha e vocês verem as métricas, indicadores, é vocês entenderem onde que vocês vão trabalhar planos de melhoria. Pô, Flávio, será que eu preciso trabalhar mais frequência? Será que eu preciso melhorar a CTR dos meus anúncios? Será que eu preciso melhorar o carregamento, por exemplo, do meu site, para que no momento que as pessoas cheguem até a minha loja, eles não percam a conexão? Então, é legal vocês olharem esses indicadores, essas métricas dentro do plano de mídia e trabalhar em cima de melhorias. E trazendo aqui para a parte final, coloquei aqui adicional, mas aí eu acho que é legal vocês olharem dentro da sua conta do Analytics por aí vai, que é o funil do e-commerce, que é uma coisa diferente do funil de marketing, né? Então, funil de e-commerce já é um momento onde os consumidores eles já estão dentro do seu site, do WhatsApp, por aí vai. E aí existem etapas, né? Quais são as etapas do funil do e-commerce? Então, a gente tem a página do produto, a gente tem a etapa de carrinho, a gente tem o checkout e a conclusão final do pedido. E aí é legal você entender em quais camadas os usuários eles estão travando, né? Então, aqui de 100% das pessoas que chegaram até o site, 30% adicionaram o produto no carrinho. Dessas pessoas que adicionaram o produto no carrinho, 10% chegaram no checkout e das pessoas que chegaram no checkout, 80% dessas pessoas concluíram
a compra. Então, é legal vocês analisarem isso, porque tudo isso vai influenciar na projeção, no plano de mídia e impacto de vendas que vocês vão ter dentro da sua loja.